Uma Kombi, um frade ao volante e, ao redor, as ruas da cidade de Petrópolis. Essa imagem singela e poética faz parte da memória afetiva de muitos daqueles que passaram pelo Coral dos Canarinhos ao longo de seus 80 anos de existência. Era a bordo de uma Kombi como essa que Frei Leto Binias e Frei José Luiz Prim visitavam as escolas para recrutar novos cantores. Foi numa Kombi que muitos canarinhos viajaram pela primeira vez para fazer concertos, cantar em missas, conhecer o Brasil. E era também nas Kombis que, durante muitos anos, os meninos eram transportados todos os dias para o Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. Para muitos deles, esse prédio de arquitetura modernista, janelas ensolaradas e instrumentos por toda parte, era uma segunda casa. Foi aqui que aprenderam as primeiras notas musicais, a tocar, solfejar, cantar. E foi aqui que lhes foi ensinado o valor do trabalho em equipe, a disciplina para o fazer musical e o respeito pelo outro. Mais de 4.000 meninos passaram pelo coro, onde tiveram uma formação musical de excelência. Muitos se tornaram cantores, instrumentistas, maestros, compositores. Mas os que seguiram outros caminhos profissionais levaram para a vida a sensibilidade, o espírito de grupo, as amizades e as muitas histórias que viveram em seus tempos de canarinho. As paredes do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis guardam a memória de grandes concertos, viagens pelo mundo, apresentações para papas. O Coral dos Canarinhos, o mais antigo do Brasil, tem sua trajetória registrada nos muitos discos gravados, nas fotos e concertos realizados. Mas é principalmente na memória e no coração de seus ex-integrantes que essa história repousa. Com licença. Meu nome é Antônio Carlos de Melo, nascido e criado em Petrópolis. De profissão sou administrador de empresas e quero me colocar à disposição de vocês para o que for necessário. O Coral dos Canarinhos, ele, como todos sabem, ele foi fundado em 1942 e em 1952, 10 anos depois, eu entrei para a escola primária. Mas o Frei Leto, na época, ele não recrutava meninos na primeira série, somente na segunda série. Então, tão logo eu comecei em 1953, na segunda série, ele já fez a seleção e eu fui selecionado por ele e mais 11 meninos para participarem do grupo desse ano. Foi um período difícil, né? Porque Frei Leto tinha voltado de um estudo que ele fez em Regensburg, ou Ratisbona, como ele falava, ele usava o termo latino, né? Na Alemanha, ele veio cheio de ideias novas, como se dirige um coro, como se administra um coro. Então ele verificou que havia necessidade, de fato, dos meninos serem alfabetizados musicalmente. Teoria e solfejo, e ele colocou logo em prática, contratando um professor que tinha sido da turma de 42, o professor José Edson Cordeiro, já falecido, mas o Cordeiro foi meu primeiro professor. E eu posso quase dizer a vocês que eu aprendi primeiro as notas para depois aprender as letras. Eu sou um cara meio suspeito em falar, porque o que eu aprendi em 1953 com ele, eu sei cantar até hoje. Ligeiras nuvens no céu caminham, mas as andorinhas vão mais veloz, vão chileando na despedida e agradecida ao céu e a nós, repetindo num canto te findou, chique, 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 e outras canções que aprendíamos a uma só voz, não tinha mais vozes por enquanto, no momento, e eu aprendi isso, se ficou, e isso estão até hoje. Quer dizer, a gente vai carregando isso no coração.
Isso até hoje, se eu tinha 9 anos, quer dizer, eu tenho 76. Faz as contas aí. Eu sou Marco Aurélio de Santos Gomes de Araújo, sou advogado aqui em Petrópolis. Fui canarinho, entrei no coral em março de 1970 e fiquei como canarinho até meados de 1973. A alegria sempre foi aqui uma coisa presente entre a gente, né, entre todos os integrantes. Nossos melhores amigos são os ex-canarinhos, né? A nossa amizade ela vai muito além disso, porque todos nós, né, hoje somos muitos amigos. Então a amizade que nós criamos aqui, ela foi importante para a gente, para a nossa vida, porque ela é marcada até hoje, né? Nossos encontros, sempre quando tem concerto de Natal, missa de Páscoa, né, são as principais festas da igreja, nós sempre encontramos pessoas aqui, ex-canarinhos, que nós não víamos há muito tempo. Nós formamos, há quase 2 anos, o coral Binas e Prim, que ele é composto de ex-canarinhos, né? E nós estamos sempre ativos, cantando em missas, né? E nós estamos levando à frente o que nós aprendemos aqui. O coral fundado por ex-integrantes dos canarinhos chama Bianes e Prim, em homenagem aos 2 frades que estiveram por muitos anos à frente da instituição. Foi Frei Leto Binias quem fundou o coral no longínquo ano de 1942. Desde o princípio, quer dizer, a chegada dos frades aqui em Petrópolis, um dos motivos também da vinda dos primeiros frades em 1896 para Petrópolis foi por causa da educação, né? De trabalhar educar ou dar as aulas, criar uma escola para os filhos dos colonos alemães que estavam aqui em Petrópolis. Então, quando os frades chegaram, um dos objetivos era de, além de trabalhar na paróquia ou na evangelização, mas também na educação dos colonos alemães. Então, a história franciscana aqui em Petrópolis é de educação também, e os canarinhos nascem dentro deste projeto educacional, né, franciscano, a princípio com os filhos dos colonos alemães e depois a nível de toda a cidade, ou ao menos daquela região em torno do Sagrado. Frei Leto, que começou o coro em 42, né, trabalhou por muitos anos, né, assessorado por alguns frades músicos também, mas a maioria do tempo sempre sozinho, né? Em 1951 ele foi para a Alemanha para fazer um estágio, né, durante 1 ano, ficou lá estudando. Enquanto isso, outros frades, como o Frei Jorge Kneipp, o Frei Alberto Beckreuser, também regeu o coro naquela época, enquanto ele estava fora. Mas depois ele tocou o barco aqui praticamente sozinho até 1972, quando então Frei José Luiz Prim chegou para assumir a direção tanto da escola quanto também do instituto. O Frei Leto já estava um pouco cansado, enfim. Então ele pediu essa ajuda à província. E de 72 até 2000, né, Frei José Luiz ficou aqui como diretor do instituto, também diretor da escola, né? E de 2000 para frente, digamos assim, eu cheguei em 98, né, de volta da Alemanha, trabalhei como regente titular, mas a direção artística então foi passada para mim a partir dos anos 2000, quando o Frei José Luiz deixou a instituição. Eu já estou aqui há 23 anos, né, como diretor artístico, ou melhor, 21 anos como diretor artístico e 23 anos como maestro titular do Coral dos Canarinhos. Olá, meu nome é Thiago Henrique, eu tenho 19 anos, participei do Coral dos Canarinhos de 2011 até 2019, hoje eu sou estudante de Educação Física. Quando eu entrei aqui no coral, eu era um menino e, é claro, eu aprendi muita coisa em casa com meus pais, eles me ensinaram as principais virtudes, me deram educação, mas aqui dentro eu evolui muito. Eu entrei aqui realmente um menino, entrei aqui fazendo muitas coisas de menino mesmo, mas creio que eu tenho saído daqui formado como um homem e aqui aprendi muita coisa, responsabilidade, pontualidade e essas coisas. Mas porque a sua primeira viagem foi muito especial. Qual foi a sua primeira viagem com o coral? A minha primeira viagem foi a turnê europeia de 2011.
Eu tinha 10 anos na época, tinha acabado de completar 10 anos. Foi muito louco porque foi a minha primeira viagem mesmo, assim, digo, na vida mesmo. E foi minha primeira experiência longe dos meus pais também, porque eu nunca tinha ficado um dia longe da minha mãe, principalmente. E aí eu já logo entrei no coral, né? Eu já sabia das viagens e tudo mais, mas não fazia ideia que eu já receberia logo esse impacto grande numa viagem tão grande, que era muito importante para o coral e para os coralistas que já estavam aqui bem antes de mim. Mas foi logo uma viagem de 15 dias para outro continente, não sei nem quantos quilômetros de distância. Mas eu senti muita falta da minha mãe, com certeza, muita falta de casa, mas eu acho que ali, aquela viagem foi realmente algo que me calejou muito e me fez crescer aqui dentro do coral. Porque logo no início, né, uma viagem grande assim, com certeza faz a pessoa crescer. Isso foi nos anos de 1975. Eu estudava na Escola São Judas Tadeu, na Mosela, e eu já desde cedo gostava de cantar com meu pai, né, em casa. E na época o Frei Leto foi até a Escola São Judas Tadeu, porque ele também fazia uma seleção também em outras escolas na cidade, né? Normalmente as escolas ligadas à paróquia do Sagrado Coração de Jesus, e naquela época o São Judas Tadeu era da paróquia. Então foi perguntar, quem gosta de cantar? Eu estava na segunda série, eu falei, eu gosto de cantar. Então entra aqui nessa fila, e eu não sabia, na verdade, o que era, né, para que era. Então foi feito um teste de voz comigo, com o Frei Leto na época, e eles gostaram, né? O Frei Leto gostou muito da minha voz e me selecionou então para cantar, para fazer parte do curso, né? Naquela época que era o curso de aprendiz, mas tinha um outro nome, que eu não me recordo agora. Então a gente ficou 6 meses num preparatório com o Frei Leto, ele indo até a Escola São Judas Tadeu. A gente não vinha para cá, né, para o Instituto. E no ano seguinte, então, 1976, eu entrei no coral. Em maio, então, a gente recebeu a veste coral, junto com mais 18 colegas, né, entre eles o Marcelo Coutinho, né, que hoje é cantor lírico no Rio de Janeiro, e tantos outros que a gente já não tem mais notícia, né, que estão espalhados por aí. O coro nasce dentro da educação e permanece até hoje ligada à educação integral, porque a música também faz parte da educação integral de todo ser humano, né? Eu acho que a nossa proposta e todo incentivo que os frades sempre deram ao Coral dos Canarinhos é de formar a pessoa, o cidadão como um todo, né? No seu aspecto social, político, educacional, musical, então dá essa formação mais completa. Então acho que o coro, desde a criação do coro, dentro da Escola Gratuita São José, e que continuou como uma instituição própria, e hoje o Colégio Bom Jesus, etc., então tem essa proposta de auxiliar ou de contribuir na formação dos jovens, das crianças, como um ser humano como um todo. Como é que acontece esse processo, né? Esse processo a gente divulga na cidade inteira, né? Há vagas abertas para o Coral dos Canarinhos. E aí então a gente começa a fazer a seleção das crianças, normalmente o LIST inicia essa seleção. O que é preciso, né? Que a criança consiga perceber a questão musical. Precisa ter experiência musical? De forma alguma, né? Isso a gente vai trabalhar aqui. Mas ela precisa ter uma percepçãozinha musical, né? Então é muito difícil a gente reprovar um aluno, né? As crianças, a maioria fica na escola. E a gente atende muitas crianças, assim, da comunidade toda da cidade, né? Hoje, se você falar, Rose, qual o bairro que mais vem aluno?
né? A gente tem muita gente do Quitandinha, a gente tem gente do Bingen, a gente tem gente da Mosela, a gente tem gente do Itamaraty, né? E por quê? A nossa campanha ela é feita de uma forma bastante ampla, né? Como a gente pertence ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, nós frequentamos as reuniões, né? A gente tem um registro lá. Nessas campanhas a gente divulga para esses grupos também, né? Que a gente está fazendo seleção de aluno, que toda criança pode participar, que o ensino é gratuito, né? Então, assim, eles recebem toda a formação musical, além disso a alimentação também. Então, quando eles são aprendizes, eles vêm aqui de manhã, né? E quando chega no período da tarde, eles vão para as escolas deles. E a gente sabe que não dá tempo de ir em casa, almoçar para ir para a escola, né? Então, aí, como que a gente faz esse processo? Eles passam pelo refeitório, se alimentam e depois vão para a escola. E mesma coisa os outros que estão chegando para ter as aulas do coro à tarde, né? Eles estão vindo da escola deles, já pegaram um ônibus, né? Já saíram do seu bairro. E muitos deles, eles moram num bairro, estudam no outro e vêm para o centro da cidade, né? E isso eu acho muito interessante. Essa questão do projeto não está só dentro daquela comunidade dele, ele precisa se transportar para um outro lugar, né? E chegar aqui e ver uma estrutura que pertence a ele, né? Então, assim, a estrutura esse momento de pertença deles aqui é muito importante, né? De saber, olha, eu pertenço a esse grupo, eu estou junto com esse grupo, e a gente vê isso em ações deles dentro da instituição. Se você olhar aqui em cima, não tem cadeira quebrada, não tem mesa rabiscada, não tem parede rabiscada, não tem nada, porque eles sabem que eles pertencem a essa instituição. Então isso é muito interessante, né? E com isso qualquer criança pode participar do Coral dos Canarinhos de Petrópolis, né? A gente tem históricos, né, de coros de meninos, né, cantando na igreja já há pelo menos 1.500 anos, né? E a tradição de cantar vem já desde do povo hebreu, e a gente, digamos assim, tomou essa tradição para a nossa igreja cristã, né, de cantar e celebrar a liturgia com o canto. A formação dos coros, né, de meninos, né, já remonta, como eu falei, a 1.500 anos, e por Frei Leato ter sido alemão, né, ele veio da Alemanha como missionário para o Brasil, e se naturalizou brasileiro, ele quis trazer um pouco dessa tradição, né, moldada digamos assim, aos moldes dos meninos cantores de Regensburg, né, que é o coro hoje de meninos cantores mais antigo do mundo, né, em atividade. Ele já está com mais de 1.040 anos de existência. E trouxe de lá, então, também muita coisa de repertório, principalmente a polifonia renascentista, muito Palestrina, Orlando de Lasso, Hassler, enfim, todos esses grandes autores do século XVI, início do século XVII. E, digamos, isso aqui forma a nossa base, né, como cantores de coro, né, e mais tarde também como músicos profissionais. Então, são praticamente 80 anos que o coro canta às 10 horas na missa lá na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Houve o Concílio Vaticano II com a renovação conciliar e a renovação da liturgia, né? Então, da missa em latim para a missa em vernáculo, no caso aqui no Brasil a missa em português, mas o coro continua mantendo a sua função dentro das celebrações como parte integrante da celebração. Então é uma riqueza muito grande, eu acho que é uma bênção de Deus. Nós temos aqui na nossa cidade de Petrópolis e na nossa Igreja do Sagrado, nesses 80 anos, um coro que ajuda a comunidade cada vez mais a rezar, né, a estar próximo de Deus, emprestando inclusive a voz do coro, da Assembleia, né, levando a voz da Assembleia junto com o coro até Deus. E eu acredito que ainda mais nas vozes das crianças, eu tenho certeza que Deus escuta mais o clamor de todo o povo. A história da música sacra, eu acho que é uma missão do coro também, dos Canarinhos, nesses 80 anos, aqui no Brasil principalmente, de manter esse grande tesouro que a história da música sacra produziu
nesses milênios, né? Desde o canto gregoriano até a polifonia, passando Renascimento, clássico, barroco, romantismo, a música moderna, contemporânea. Então acho que também o coro tem essa missão, além de cantar na liturgia e cantar a liturgia, ajudar a Assembleia a celebrar bem a Eucaristia, mas também de preservar esse tesouro inestimável, né? Um tesouro fantástico que é a música sacra, e que todos os grandes compositores compuseram músicas sacras, e o coro mantém viva essa tradição. O que a gente acha importante é que eles tenham essa diversidade de repertório. Por que a diversidade, né? Porque cada momento que eles estudam o repertório é uma história que está sendo contada, aquele período do repertório barroco, seja renascentista, que está sendo vivido. Então a música ela é só um caminhozinho para a formação dessas crianças. Pois é, a gente fazia esse circuito todos os dias de manhã, pegava a Kombi ali 7h30 da manhã, ali do lado da Igreja do Sagrado, na rua Frei Luís, e a gente ia para o Instituto, uma viagem que demorava mais ou menos uns 15 minutos, e a gente ia conversando, fazendo bagunça dentro da Kombi, enfim, eram muitas crianças, né, muitos garotos aqui dentro, às vezes eram 15, 16 que iam junto aqui. O bagageiro da Kombi virava compartimento de viagens, geralmente eram 3, 4 lá atrás, todo mundo apertado. Então era uma festa sempre. A gente sempre gostava de viajar de Kombi, não só para o Instituto, né, e também de volta para a escola, mas também a gente, às vezes, quer dizer, sempre naquela época, né, ia um ônibus viajar com o coro, e o excedente de cantores, né, normalmente ia na Kombi. E a gente viajava para Curitiba, para Florianópolis, para Porto Alegre. Nossa, era um negócio de doido, né? Mas foram experiências fantásticas que a gente vivenciou aqui com as Kombis do Instituto, e foi pra gente assim muito legal. Isso a gente sempre queria viajar de Kombi, né? Porque era sempre divertido. E o mais legal é que a gente queria ser sempre o primeiro aqui a entrar na Kombi para poder chegar na frente, né? Sentar aqui nesses bancos na frente. Então, geralmente, iam 2 aqui. Então, o que sentava desse lado, né, perto da alavanca de marcha, normalmente o Frei Leto deixava passar a marcha, né? Pisava na embreagem e dizia, agora pode passar a marcha. Aí passava de primeira para segunda. E o menino mais velho que fazia isso era sempre de primeira para segunda, não mais do que isso, porque o Frei Leto só sabia andar de primeira e segunda. Era um negócio de doido. A Kombi ia sair aqui pela Avenida Keller aqui, gritando numa rotação de motor assim, bem lá em cima. Aí um dia, não era o tal menino que normalmente fazia a troca de marchas pro Frei Leto, mas foi um outro, que foi o Marcelo Coutinho, e resolveu jogar a terceira, depois da segunda. E foi justamente aqui na entrada da Keller que ele fez isso. Nossa, a caixa de marcha deu uma arranhada, que quase que a caixa cai no chão. Ele levou uma bronca do Frei Leto. Não, faça isso, menino, mas o Frei Leto tem que passar a terceira. Ele não queria saber, deu uma bronca nele, deu uma confusão, mas foi muito engraçado. Aí a gente conta essa história até hoje, né? Toda vez que a gente se encontra, tem sempre uma história de Kombi pra gente contar. E fora as viagens, né, que às vezes ônibus atolava, Kombi quebrava, era tudo assim, pra gente tudo uma festa, porque a gente nunca saía de Petrópolis, né? Não é hoje a facilidade que a gente tem hoje para viajar, naquela época não havia, né? A gente podia viajar, mas por conta do coral dos Canarinhos. E isso pra gente foi uma experiência incrível de engrandecimento sem igual. Eu sou Matheus Garcia, canto no Coral dos Canarinhos desde 2017 e atualmente eu estou no naipe do Tenor 1. Eu sempre gostei muito de cantar, fazia parte de um coralzinho de colégio, mas a professora não ia muito.
E quando eu recebi, na verdade foi um convite que enviaram para o colégio para quem quisesse voluntariamente vir para o coral. E eu me voluntariei para vir. E eu comecei a cantar e não parei mais. E o que você acha que esses aprendizados, quais são as coisas que você acha que você vai levar para a sua vida? Que você acha, o que você acha que você está cultivando aqui no coral que te faz vir aqui? Porque muita gente pode, né? Eu lembro da minha época quando eu era canarinho que às vezes os amigos lá da minha rua falavam, pô, você é maluco, em vez de você ficar aqui na rua jogando bola, em vez de ir pro shopping, não sei o que, você fica lá, não sei o que. Por que você está aqui? O que você acha que você leva disso? É bem isso, assim, dos colegas falar isso. Mas eu aprendi muita coisa aqui, eu mudei bastante quando eu entrei e uma das coisas que eu aprendi aqui é trabalho em equipe e sempre dividir as coisas com os outros. Que era uma coisa que, como eu cresci sozinho, eu sou filho único, aqui eu aprendi a ter essa noção de trabalho em equipe. E muitas outras coisas também que eu vou levar para a minha vida. De estar cantando com todo mundo junto. É isso que eu mais sinto falta. Do repertório, qual a música que você mais gosta? O Ave Maria de Bargunu, que foi o meu último solo no coral, pelo soprano. Eu acho que o resultado, né, ontem, inclusive, eu estava conversando com um cantor do coro pelo Zoom e ele estava comentando exatamente isso aí. Poxa, o resultado, né, depois do esforço, do ensaio, do trabalho executado na sala de ensaio, o resultado de ver a música que saiu como você queria, a satisfação do público te aplaudindo, isso dá isso é como se fosse um bálsamo para a nossa alma, né? Então eles sentem isso. Quando o resultado é bom, né, eles sentem que são valorizados pelo aplauso, sentem que eles têm uma sensação de dever cumprido, né? Isso para eles faz muito bem. Isso os estimula, né, a ter uma próxima etapa de ensaios para uma nova apresentação. Isso é muito legal. Eu vi a capa de longe. Olha só. Tanto o Clube da Esquina 1 quanto 2 são ícones, né, da nossa música. E essa galera, Milton, Beto Guedes, todo esse pessoal, Tavinho Moura, toda essa galera que está aqui, todo mundo documentado nessas fotos, inclusive nós aqui dos Canarinhos. Deixa eu ver se eu me acho aqui. São tantas fotos. Mas eu cantei, isso aqui foi em 1978. A gente foi gravar duas faixas, né, Olho d'Água e Paixão e Fé. Foram, assim, gravações maravilhosas, né, estão registradas, né, são gravações maravilhosas, que eu tenho isso em memória ainda. Eu lembro do Milton, assim, vagamente ainda, no estúdio, ele apareceu lá num dos dias de gravação. Aqui, olha aqui. Éramos, acho que 8, 10 cantores. E eu estou bem aqui na primeira fileira. Não, era um pouquinho mais. 2, 4, 6... Devia ter uns 12, 15 cantores. Então, para a gente foi muito legal ter participado disso aí, né? São grandes nomes, né, da música que a gente tem aqui documentado nesse disco. E esses dias eu estava ouvindo em casa, fiquei ouvindo esse disco aqui várias vezes e me traz boas recordações. Eu não fui menino, mas fui cantor, né? Porque quando eu cheguei em Petrópolis, vim para estudar teologia e eu sou músico também, já era pianista e inclusive tive aulas com o Liszt, de órgão, com a professora do Liszt, e a felicidade e a alegria de poder participar do Coro dos Canarinhos durante 4 anos, os 4 anos do curso de teologia, eu cantei no coro. E o aprendizado foi fantástico, da convivência, dos momentos de formação, de viagem com os meninos, com os jovens, os adolescentes. Uma outra coisa que me marcou muito nessa experiência no coral foi esse estímulo à liderança desde cedo. Quer dizer, a gente entra no coral com 8, 9, 10 anos,
Então já é considerado veterano com 13, 14 anos. Isso porque a gente é estimulado a cuidar dos mais novos, né? A ser uma espécie de monitor ou supervisor nas viagens, nos ensaios. Então esse senso de grupo, esse senso de responsabilidade, de respeito ao outro, ele é semeado muito cedo. E por falar de força do grupo, outro dia eu estava assistindo uma live do Liszt e ele falou sobre o todo sendo maior do que a soma das vozes no canto coral. E eu acho que isso tem um significado muito emblemático no que diz respeito ao impacto do coral na vida dos cantores, né? Eu fiz parte do Coral dos Canarinhos de Petrópolis entre os anos de 1988 e 1996. Um período importante da minha vida que fez muita diferença para a minha trajetória pessoal e, inclusive, na escolha da minha vocação, porque foi no Coral dos Canarinhos que eu conheci também, através do Frei José Luiz Prim, do Frei César, do Frei Marcos Andrade e de outros frades, a vida dos franciscanos, e decidi me tornar um franciscano. Ter cantado nos Canarinhos foi fundamental, foi decisivo para toda a minha trajetória de vida. Um grande abraço, paz e bem. Eu sou da turma de 72. Em 2002, por ocasião dos 60 anos, né, de fundação do coral, eu tive a imensa alegria e emoção de cantar ao lado do meu filho, Gabriel. Foi outro momento fantástico, né, entre tantos. Também queria citar a fundação do Coral das Meninas, né, que é outro marco também. Dele participou minha sobrinha, afilhada, querida, amada, Júlia Seixas. Bom, e assim vai. São histórias e histórias sem fim, alegria sem fim, orgulho sem fim. Parabéns ao Coral dos Canarinhos de Petrópolis, a todos que aí continuam tocando esse trabalho árduo, fazendo esse sonho seguir. Um momento de muita emoção. Vida longa ao Coral dos Canarinhos. O que meu filho aprendeu nessa instituição ao longo desses 10 anos vai muito além de música e canto coral, que por si só já seria maravilhoso. Ele se tornou um ser humano melhor. Ele passava a maior parte do tempo na instituição e, junto com os professores, os funcionários e os amigos, formaram uma verdadeira família. Agora, na pandemia, nós fizemos uma campanha grande com os banquinhos, né, que a gente tinha bancos que já tinham sido trocados da sala de ensaio. E esses bancos estavam aí na época, até a pessoa da manutenção falou para mim, Rose, vamos doar o banco? Eu falei, não, vamos segurar esse banco que um dia a gente vai precisar. Aí veio a questão agora da pandemia, né, e a gente fez esse trabalho do banco. E assim... eu acho que mais do que o valor financeiro do banco, que ele ajudou a gente, né? Mas assim, foi a questão da emoção de todos que vieram nos ajudar, né? Nós tivemos alunos, ex-coralistas aqui com a gente, fazendo a aquisição do banco. Nós tivemos a comunidade de Petrópolis, nós tivemos pessoas de fora da cidade procurando pela gente. Então isso faz esse movimento de colocar que o Canarinhos é uma instituição, o coral é um coro que pertence a todo mundo, né? Ele não é só do Instituto, mas ele traz essa coisa de pertença à cidade de Petrópolis, né? Ele tem uma relevância muito grande. Eu digo que o Coral dos Canarinhos é a minha vida até hoje. Não foi a minha vida, não. É a minha vida até hoje. Por todos os afazeres que eu tive durante a minha vida, para ganhar meu pão de cada dia e sustentar meus filhos. Mas sempre estive presente na minha memória, na minha cabeça, os ensinamentos que eu aprendi na escola e os aprendimentos de menino, de garoto, de homem e musical. Eu fico muito emocionado porque isso fez parte da minha vida, muito grande, fez parte da minha formação. Se tem alguma coisa de bom dentro de mim, eu devo a essa gente, pela seriedade, coisa que está faltando no Brasil. Eu acho que Canarinhos deve ter uma marca, um brasão que crava no coração da gente, e você pode fazer o que quiser da vida, que aquilo está cravado, você não vai se livrar nunca mais. É um dos meus grandes orgulhos na vida, uma colaboração incalculável na formação desses meninos e meninas que vocês... Pode ter certeza que cada um deles vai ter gravado no coração um emblema
que vocês têm dessa instituição tão fantástica que são os Canarinhos de Petrópolis. Se eu pudesse voltar no tempo, eu queria que tudo acontecesse de novo. Eu curti mais aquilo. A gente costuma dizer que ex-canarinho, mas é canarinho para sempre, né? Uma vez canarinho, sempre canarinho. E vira e mexe, eu sempre coloco no YouTube, no canal dos Canarinhos, no canal onde tem as gravações das músicas dos Canarinhos também. Coloco a música e fico cantando junto e fico escutando junto também. E sempre canto e tudo mais. Assim, agora na pandemia também, você está um tempão sem vir aqui. Agora hoje, quando você entrou aqui, foi emocionante também? Foi. O olho encheu de lágrimas quando entrei ali embaixo. Eu também.